Olá, comunidade médico investidor. Hoje eu vou falar com vocês sobre 7 dicas que eu considero fundamentais para o médico investidor iniciante. São dicas que eu gostaria de ter aprendido lá no início, quando eu estava começando nos investimentos. E são dicas que eu fui aprendendo ao longo do tempo e vou compartilhar agora com vocês. A primeira delas é exatamente pague suas dívidas antes de começar a investir. E por que que isso é importante? Porque na grande maioria das vezes, quando nós temos uma dívida, ou pequena ou grande, o que a gente paga em taxas nessas dívidas, elas normalmente são maiores do que você conseguiria com a maioria dos seus investimentos. Então, por isso, da importância de estar se livrando daquelas dívidas que você já possui antes de começar a investir. Existe uma situação onde você pode até considerar manter a sua dívida e começar a investir, que é aquela situação onde você tem uma dívida de longo prazo com uma taxa de juro muito baixa e que não atrapalha o seu potencial de poupar, né? Ela não vai atrapalhar o quanto você vai conseguir poupar todos os meses. Então, nesse caso, eu acho que até você pode manter a sua dívida, mas, de uma forma geral, é mais prudente você se livrar primeiro das dívidas para depois começar a investir. Dito isso, vamos para a segunda dica. A segunda dica é justamente você organizar as suas finanças e começar a poupar consistentemente todos os meses. Perceba que a dica número 1, ela interfere e muito no como vai acontecer a dica número 2. Então, é muito importante que você, como investidor, comece a pensar aonde você está gastando, né? Aonde que estão as torneirinhas que estão fazendo com que você acabe gastando mais do que muitas vezes precisa e não tenha uma grande capacidade poupadora. Então a ideia é que você se organize, perceba onde estão essas torneirinhas e comece a fechar as torneirinhas, aumentando a sua capacidade poupadora. Isso é de fundamental importância, porque no longo prazo isso faz muita diferença. E uma outra coisa é o seguinte, eu ao longo dos anos fui percebendo que muitos investidores que eu fui conhecendo diziam que lá no início nem ganhavam muito, tinham trabalhos que não eram tão bem remunerados, mas que sempre foram guardando e criaram aquela filosofia poupadora e que depois, conforme for adquirindo melhores trabalhos ou conforme for adquirindo maiores rendimentos com seus investimentos, cada vez foram conseguindo poupar mais. Enquanto que eu conheci várias pessoas que, embora tivessem bons rendimentos com o seu trabalho, acabavam não conseguindo poupar nada no final do mês. O que mostra o seguinte, mais importante do que o quanto você ganha é o quanto você gasta. Então, por isso que é importante essa organização das suas finanças para que você consiga gastar menos e aumentar a sua capacidade poupadora. Agora sim, vamos então para a terceira dica. E essa é uma dica que eu acho bem interessante. É uma dica que eu acabei aprendendo aí ao longo dos anos, que é o seguinte, todo investidor, o ideal é que você comece a estudar pessoas, investidores que tiveram sucesso ao longo dos anos. Então, se a gente buscar na história, nós vamos encontrar nomes como Warren Buffett, o George Soros, o sócio do Buffett, o Charles Munger, Peter Lynch, o Ray Dalio, no Brasil, o Luiz Barsi. Então, são investidores que tiveram histórico de sucesso, tá? E até se você quiser procurar outros nomes, tanto dá para você pôr aí no Google
investidores de sucesso, ou de repente procurar lá na lista da Forbes, tá? Então são formas de você encontrar esses investidores, mas o importante é que você comece a perceber as características desses investidores. E você vai perceber que muitas características são semelhantes em vários investidores de sucesso. Então são características que é bem interessante você estar incorporando, né? Então, assim, por exemplo, características como foco no longo prazo. A gente percebe que a maioria dos investidores de sucesso não se preocuparam muito com oscilações de curto prazo. O foco deles era o quê? Juros compostos, era conseguir o efeito dos juros compostos, e para isso eles tinham que fazer investimentos que iam se tornar rentáveis no longo prazo. Às vezes, num curto prazo, não, mas ao longo dos anos, aqueles investimentos foram se tornando cada vez mais rentáveis. Isso, né, é importante assim, por exemplo, quando você compra uma ação, o foco não deve ser a variação de preço, e sim se a empresa é lucrativa. A gente percebe que vários desses investidores focaram nisso, longo prazo, se tornar sócio de empresas lucrativas, fazer investimentos que iam se tornar vencedores no longo prazo, tá bom? Dito isso, vamos agora para a quarta dica. A quarta dica é que você deve começar a pôr em prática tudo o que aprendeu. Olha só que interessante. A grande maioria das pessoas tem a tendência a achar que sabe muito pouco sobre um determinado assunto e começam a querer aprender tudo sobre aquele assunto antes de começar a pôr em prática. Só que saber tudo de um assunto, ninguém sabe, na verdade, né? É muito difícil. Claro que você não pode correr grandes riscos, principalmente quando você é iniciante, né? Você tem que ir começando aos poucos, mas é importante que você pegue o conhecimento que você está adquirindo, lendo esses autores, ou conhecimento que você aprendeu com pessoas que já estão numa fase mais avançada que você em relação aos investimentos, vê como essas pessoas estão fazendo, né? Aprenda com os erros dessas pessoas até para diminuir os seus erros, mas você tem que estar ciente o seguinte, a partir do momento que você começa a investir, você vai cometer alguns erros. O importante é que você comece aos poucos, vá aprendendo com os seus erros, vá cada vez errando menos e olhe, se espelhe naqueles que já estão numa fase avançada e que já tiveram o sucesso com os investimentos. Por quê? Com essas pessoas você vai estar podendo aprender muita coisa, inclusive os erros que elas cometeram, e isso pode fazer com que você não cometa os mesmos erros. Mas você tem que estar ciente que erros você vai cometer. E se você for querer aprender tudo primeiro para não cometer nenhum erro, você vai perceber que você vai cometer erro da mesma forma, porque você ter uma ideia do conteúdo, você saber como faz é uma coisa. Agora, você pôr em prática, você começar a executar aquele conteúdo é outra. E não tem jeito. A hora que você começa a investir de fato, não importa o tamanho do seu conhecimento, você vai cometer erros. O importante é que se você está no início e ainda não tem tanto conhecimento, comece devagar, principalmente na renda variável, para que se você cometer algum erro, aquele erro não te tire do mercado, né? Não faça com que você perca tudo e quebre. Mas erros vão acontecer. Agora, para que você coloque em prática, o primeiro passo que você precisa dar é justamente abrir uma conta em uma corretora e começar a poupar sistematicamente para que você consiga fazer os seus investimentos. É interessante que muitos investidores que eu conheço falam que com o passar dos anos, conforme eles foram aprendendo a investir, né, começar a poupar sistematicamente, isso passou até a se tornar um hobby. Então ele passou até a gostar daquilo, aquilo dava prazer de ir lá poupar, ver aonde investir. Olha só que interessante, pessoal.
Então é isso. Vamos agora para a quinta dica. E a quinta dica está relacionada com as taxas que você paga nos investimentos e com os tributos desses investimentos. Então é muito importante que você fique atento às taxas e tributos. De uma forma geral, procure se manter longe de investimentos que cobram altas taxas ou que têm muitas taxas embutidas. Você pode encontrar investimentos que têm taxa de entrada, de saída, de administração, taxa de custódia, que é uma taxa relativamente comum na maioria dos investimentos, mas é importante ver se ela, naquele que você está fazendo, se está muito acima, né, do que deveria estar, acima da média. Existem taxas, por exemplo, como de performance, que é aquela taxa que se o administrador performar acima de um certo patamar, você tem que pagar ainda uma porcentagem extra para ele. Então, essas taxas, de uma forma geral, elas acabam corroendo parte dos seus ganhos. E isso, no longo prazo, faz muita diferença. Outra coisa importante é que você deve ter, como eu já falei, o foco no longo prazo. E a ideia é que você gire o seu patrimônio, ou seja, venda e compre novamente, né, outros investimentos, o mínimo possível. Por quê? Quanto mais você for girando o seu patrimônio, mais imposto de renda você acaba pagando sobre os lucros. E quando você paga imposto de renda, você vai deixando parte daquilo que você ganhou. Quanto menos você fizer essa movimentação de compra e venda, menos imposto você vai pagar. Então isso é bem interessante também você ter em mente. É importante que você decida bem, que você faça ali, né, estude, vê o que você vai comprar, mas a partir do momento que você comprou, a ideia é que você só venda se realmente você chegar à conclusão de que aquele investimento não faz mais sentido. Agora, porque houve variação de preço ou não, normalmente não é recomendado. Por quê? Porque isso só vai tirando ali parte dos seus lucros, tá bom? Agora, cuidado com investimentos, por exemplo, vamos dizer assim, nem todos os investimentos, né, que pagam pouco imposto, por exemplo, investimentos isentos, como a poupança. Não é porque um investimento é isento que ele é um investimento bom, tá? Por quê? Você tem que ver a coisa como um todo. Às vezes o rendimento daquele investimento ele é tão pequeno que mesmo você não pagando imposto de renda sobre os rendimentos, ele ainda rende menos do que a maioria dos outros investimentos, como é o caso da poupança. Então, procure por taxas menores, procure não ficar girando capital para não pagar imposto de renda, mas não é porque um investimento é isento de imposto de renda que ele é melhor do que outro tipo de investimento, tá bom? A sexta dica é o seguinte: é importante que o investidor tenha foco no longo prazo. Então, por exemplo, quando você compra ações de boas empresas, a ideia é que você tenha foco no dividendo que essa empresa vai te pagar ao longo dos anos. Então você vai montando uma carteira que a gente chama previdenciária e ganhando os dividendos. Então, o investidor, quando ele vai iniciar, muitas vezes ele está muito preocupado com o curto prazo. E aí ele fica muito focado em notícias do dia a dia que causam oscilações de preço no curto prazo e ele acaba ficando compra e vende, focado no curto prazo, onde os grandes investidores normalmente focam no longo prazo. Ele não compra, ele não faz uma escolha de investimento porque ela vai ser a melhor ali no mês. Não, o foco dele é se aquela escolha vai performar melhor do que a maioria no longo prazo, em questão de anos. Então, normalmente, o que ele procura? Empresas boas, empresas lucrativas para se tornar sócio. Tá? Isso no caso das ações, mas isso também vale para a renda fixa. Muitas vezes,
você consegue, né? Muitas vezes eu digo, na verdade, na grande maioria das vezes, você consegue obter maiores rendimentos na renda fixa quando você compra uma renda fixa com prazo maior de vencimento. Então, você fica ali com aquele título mais tempo e ele vai te render mais, tá? Então, essa é a ideia, o foco no longo prazo, buscando taxas maiores de retornos, né, e buscando um ganho patrimonial maior, tá bom? Entendido isso, vamos aí para a sétima dica. A sétima dica é que você deve sempre, antes de começar a investir, e isso é mais verdadeiro ainda em casos de renda variável, né, como ações, você sempre deve ter o que a gente chama de reserva de segurança. Então essa é a sétima e última dica. Tenha uma reserva de segurança antes de começar a investir. E vamos entender um pouco melhor como isso funciona. Reserva de segurança é um tipo de investimento que você tem e que ele tem alta liquidez. Então, se você quiser transformar aquilo em dinheiro, você consegue ali no dia seguinte ou no máximo em 2 dias, né? A gente fala no D1, D+1 ou D+2. Então, rapidamente você consegue ter aquele dinheiro caso aconteça algum imprevisto no teu dia a dia. E por que que isso é importante? Porque, como a gente viu, existem riscos, né? Existem riscos tanto na renda variável quanto na renda fixa. E se você não tem uma reserva de alta liquidez e você precisa do dinheiro, às vezes você vai ter que ou vender suas ações num preço não muito favorável, ou se desfazer de títulos de renda fixa que demorariam para estar vencendo, e aí quando você se desfaz antes, ou você se desfaz por um preço não muito legal e acaba perdendo, ou você acaba perdendo ali parte dos juros que você deveria ganhar. Então, enfim, a reserva de segurança, a finalidade dela é te proteger, é exatamente te dar segurança para poder ganhar mais com outros investimentos mais interessantes. Mas você tem que ter em mente que a reserva de segurança, o foco dela não é você ganhar, vamos dizer assim, ter altas taxas de retorno com ela. Não. Na maioria das vezes, né, para não dizer em todas, a reserva de segurança é onde você acaba ganhando menos ali. Por quê? Você aceita uma taxa de retorno menor para ter liquidez e você faz isso para poder estar protegido, para poder ter investimentos que você possa potencializar tendo retornos maiores, tá bom? Então, era essa as 7 dicas que eu queria que vocês compartilhassem, né? Compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, espero vocês no próximo vídeo.